Hoje à noite eu quero falar de um outro padrão perigosíssimo de oração, que é me faz corajoso. Diga comigo, me faz corajoso. Então amanhã quando você acordar, hoje antes de você dormir, além de orar, Senhor, som do meu coração, além de orar, Senhor, me envie, você vai dizer, Senhor, me faz corajoso. A Bíblia fala que quando Moisés morreu, Josué ficou desesperado talvez, porque tinham 2,5 milhões de pessoas na igreja dele. Tinham 2,5 milhões de membros na família dele. E ele falou assim, e agora? Quem poderá nos defender? E Deus falou assim, é você mesmo, Josué. Por isso, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Existe uma geração líquida, ou de vidro. Existe uma geração que ela é muito mimizenta, que ela tem medo de tudo. Existe uma geração que aprendeu que alguém ia resolver para ela todas as coisas. Existe uma geração que não tem coragem. E para você chegar no lugar que Deus quer que você chegue, querido, talvez a sua oração perigosa é, Senhor, me faça corajoso. Me dê coragem, porque você é um medroso, você é uma medrosa. Você tem medo, e medo é o antônimo de fé. Você sabia que a fé, ela faz exatamente aquilo que o medo faz de forma reversa? Jó capítulo 3, versículo 25 diz assim, aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Existem um grupo de pessoas em auditórios como esse, exatamente agora, porque estão com medo. Existem líderes espirituais que motivam as pessoas pelo medo. Eles movimentam, tem um demônio, alguém fez uma macumba para você, alguém amarrou seu nome na boca de um sapo. Será que tem tanta gente desocupada assim? Haja sapo, irmãos, misericórdia. Aí você fica com medo, em vez de alguém ativar a sua fé, ao invés de alguém falar, você pode todas as coisas em Deus, você é uma pessoa incrível, você nasceu para ser vitorioso, alguém vai trabalhar no medo, porque o medo é aprendido. Você sabia que ninguém nasce com medo? Geralmente nós assustamos quando somos bebês, assustamos com a gravidade, com o barulho. Se você joga uma criança para cima, ela, se você grita perto de um bebê, ele, mas medo bebê não tem não. Criança não tem medo de fogo, de água, de nada. Por isso que às vezes morre, porque não tem medo. Quando foi que você aprendeu a ter medo? Quem ensinou a você a ter medo? A Bíblia diz que Deus não nos deu este espírito de medo, este comportamento de medo, mas existe um grupo de pessoas que são medrosas. Tem medo do que pode ser amanhã, tem medo de perder o emprego, tem medo de ficar sozinho o resto da vida, de nunca casar, tem medo de morrer. Tem gente que tem medo, irmãos, de sair de casa. Existe um grupo de pessoas agora que está com medo, porque é isso que a mídia está pregando. E quando você fica com medo, você atrai a desgraça para você. O mal está lá longe, mas quando você é acometido de medo, o mal fala assim, é igual um cão. Ele sabe quando você está com medo dele. Ele sente o cheiro de medo, e o diabo, ele sente cheiro de medo. Eu quero que você aprenda a orar comigo aqui essa noite. Senhor, me dê coragem, me faz corajoso. Olha o que diz o texto de Atos capítulo 4, versículo 10. Aqui é o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Eles estão numa situação super adversa. E o texto diz assim, saibam os senhores, Atos capítulo 4, versículo 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Qual que é o contexto aqui, irmãos? Um homem tinha sido curado. Pedro e João oraram e um cara ficou curado. Todo mundo ficou impressionado com aquilo, falou, que isso? Aí chamaram Pedro e João e falaram com eles, em nome de quem vocês fazem isso? Com que autoridade vocês são capazes de fazer milagres? Eles passaram por uma inquisição naquele momento, eles foram questionados. E o irmão Pedro levanta aqui com autoridade, e ele diz assim, com intrepidez, com coragem, porque se fossem alguns crentes de hoje, eles iam ficar escondidinhos, eles iam gaguejar, eles iam ir pelo politicamente correto. Mas este homem disse aqui, foi por meio do nome de Jesus que vocês crucificaram. Até aí está tudo bem. Mas o BO apareceu quando ele diz assim,
mas Deus ressuscitou ele dentre os mortos. Aqui que Pedro demonstrou coragem, porque para esses homens aqui era uma blasfêmia, era causar uma guerra mundial se dissesse que alguém tinha sido ressurreto dentre os mortos. Mas o que impulsionou Pedro a ser tão corajoso, a ser tão contracultural, está no capítulo 4, versículo 13. Pula para o versículo 13. A Bíblia diz assim: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens comuns, sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pedro dá o testemunho, e a Bíblia diz que, vendo a coragem deles, os homens religiosos ficaram perplexos, admirados de pessoas tão comuns e sem instrução. No grego aqui está dizendo que eles eram idiotas. Comum, sem instrução, pode ser analfabeto, pode ser ignorante, mas o sentido original da palavra lá no grego é idiotas, homens tão idiotas. Eles ficaram admirados de pessoas que na cabeça deles eram idiotas, eram iletrados. O que eles ficaram tão admirados a respeito da coragem daqueles homens? Eles ficaram assim, babando. Eu tenho uma pergunta para você. Qual foi a última vez que alguém ficou impressionado com a sua coragem? De 1 a 10, que nota você daria para o seu grau de coragem e ousadia aqui agora, hoje à noite? Qual é o estilo de coragem e ousadia que você tem vivido como um cristão aqui na terra? Será que você não é do grupo que ganharia um 2, um 3? Qual foi a última vez que alguém falou assim: uau, que pessoa corajosa? Estes homens aqui, eles ficaram perplexos, porque eles estavam diante de 2 homens, praticamente ignorantes, na cabeça deles idiotas, mas eles ficaram admirados. Será que tem alguém admirado pela sua coragem, pela sua ousadia, pela sua capacidade de empreender, pela sua capacidade de ser ativa em alguma coisa? Qual é o nível? Qual que é a nota que dá? A Bíblia nos diz no versículo 29 e 30, acompanha comigo aí, por favor. Estou no capítulo 4 do livro de Atos, versículo 29. Versículo 29, capítulo 4. Agora, Senhor, isso é o Pedro orando, considere as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Olha a oração que Pedro está fazendo aqui. Senhor, considera as ameaças, considera o problema que está à minha frente, mas capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. O versículo 31 vai dizer assim: depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Presta atenção aqui, família. Depois que eles oraram, a Bíblia diz que o lugar tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo. E porque eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a anunciar a palavra corajosamente. Quando nós somos enchidos do Espírito Santo, quem aqui além de mim tem o Espírito Santo? Diga amém. Quando nós somos enchidos do Espírito Santo, vem um caráter da parte dele para nós. Este espírito de coragem nos inunda. É incongruente uma pessoa que vive um padrão de vida de medo, de falta de coragem ou de desencorajamento, com alguém que diz que tem o Espírito Santo. Por isso que eu estou perguntando, qual foi a última vez que alguém disse assim: esse cara é um cara corajoso, esta mulher é uma mulher de coragem. Coragem para quê? Para anunciar o Evangelho de Jesus, a primeira coisa. Alguém me falou esses dias, perplexo de si mesmo: pastor, eu tive coragem de levantar no ônibus e falar que Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Irmãos, eu sou uma pessoa que, eu já disse aqui, totalmente improvável. Não tem ninguém nesse auditório mais tímido do que eu, talvez. Alguém vai falar assim: você está de brincadeira? Você não sabe que se não é a pessoa do Espírito Santo na minha vida, eu sou a pessoa mais tímida da terra. Eu entro dentro de mim mesmo e me escondo lá dentro. Aí você fala assim: mas você comunica tão bem, você parece que tem tanta confiança.
Isso é da parte de Deus. Isso demanda coragem, intrepidez, ousadia. Demanda coragem, ousadia você abrir o seu próprio negócio. Demanda coragem, ousadia você talvez que precise fazer isso, pedir perdão a alguém ou perdoar alguém. Qual é o padrão de coragem que você precisa para fazer aquilo que Deus quer que você faça? Coragem para quê? Coragem para mudar o jeito que você veste. Tem gente que não tem coragem de se vestir mais modesto ou mais modesta, de forma mais organizada. Eu conheço uma pessoa que abriu o guarda-roupa e jogou tudo fora, porque essa pessoa foi enchida do Espírito Santo, e isso deu ela coragem para jogar aquele tanto de roupa indecente, indiscreta, imoral, que não glorificaria a Deus. Mas eram caras. Eu vou fazer um bazar, eu vou abençoar alguém. Se não serve para você, não serve para ninguém. Coragem para jogar aquela adega fora lá da sua casa. Coragem para interromper uma fofoca quando alguém chegar com a língua desse tamanho perto de você. Você vai falar assim: sangue de Jesus tem poder em sua vida. Você estava no Éden, sua serpente. A fofoca de Satanás. Tem gente que não tem coragem. Qual é o padrão de coragem que você precisa? Talvez o seu dia fique complicado no final dele, porque em algum momento faltou coragem. Faltou coragem para mudar o ramo de negócio que você atua. Faltou coragem para mudar de ramo de atividade. Tem gente que está preso em um ramo de atividade que não está funcionando há muito tempo, mas você não tem coragem. Está na hora de você dizer: Senhor, me faz corajoso, me faça corajosa. Corajoso para trazer alguém no culto. Convidar alguém é diferente de trazer alguém. Quantas pessoas você convidou em 2021 para vir ao culto? Pastor, mas está tendo pandemia. Pare de dar desculpas, porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Faltou coragem, porque tem gente na sua família que nem te reconhece como um cristão ainda, porque você não tem coragem de assumir aquilo que você confessa. Tem pessoas que são cristãos na ceia, que são pagãos no trabalho, e são demônios dentro da sua própria casa, porque eles não têm coragem de assumir o Deus que estão servindo agora. Hoje virou moda ser um cristão, hoje virou moda fazer selfies em culto, mas isso não te faz um crente de verdade. Talvez o que você precisa é de ser um corajoso para interromper um assunto que não glorifica a Deus, para não rir de uma piada que é de mau gosto ou indecente. Talvez você precise de coragem para ofertar alguma coisa maior, para dedicar. Essa semana eu fiz um jejum mais estendido e tinha alguém comigo e percebeu aquilo e falou assim: cara, como é que você consegue, como é que você tem coragem de fazer isso? Eu disse: para mim é natural, para mim é normal, porque quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu recebi o Espírito Santo e isso me deu coragem. Quantos de nós aqui, irmãos, estamos vivendo abaixo do padrão que Deus quer, só porque você não tem coragem? Nós temos medo do que nos espera, nós temos medo tem gente que tem medo de casar, tem gente que tem medo de assumir um relacionamento. Marque a data, assuma um compromisso, vai lá, distribua o currículo, coloca a sua cara no mercado, levante a mão na hora do apelo, assume um papel de liderança, se torne um voluntário, abre um negócio novo, mas tenha coragem. Por isso que esta oração pode mover a sua vida, porque se Deus responder, pode ser que você vai sair da zona de conforto que você está vivendo hoje. E se você for promovido mesmo? E se exigirem mais de você? E se você tiver que voltar à faculdade? E se você tiver que largar tudo e ser missionário lá na África ou lá no Vale do Jequitinhonha? E se você tiver que desprender mão de um bem seu para você abençoar alguém ou abençoar o reino dos céus? Será que você tem coragem? Coragem para orar por alguém. Um dia eu fiquei tão constrangido, eu devia ter uns 19, 20 anos de idade, eu lembro bem disso. Eu estava passando na Praça 7, no centro de Belo Horizonte, e eu vi uma pessoa chorando copiosamente. Tinha uma pessoa, uma jovem senhora, que ela estava chorando copiosamente. Por volta de 21 horas, aquilo marcou minha vida.
E eu fui para casa, irmãos. E durante o tempo de viagem daquele ponto até a minha casa, eu fiquei pensando assim, por que eu não fui até aquela senhora orar por ela? Por que eu não fui perguntar para ela o que estava acontecendo, se ela precisava de alguma ajuda? Por que ela estava chorando copiosamente? Muitas vezes nós não temos coragem de perguntar a alguém, como alguém me perguntou esses dias, está precisando de ajuda? Tem alguma coisa acontecendo? Eu estou à sua disposição. Depois daquele dia, quase que nunca mais eu perdi uma oportunidade por causa de covardia, por causa de medo. Eu nunca mais deixei de abordar alguém que em algum momento eu pudesse servir e ajudar. Será que a sua oração não deve ser, Senhor, faça-me corajoso, me dê coragem, ó Pai, me dê coragem para fazer uma ligação, me dê coragem, Senhor, para dormir mais tarde, para acordar mais cedo, me dê coragem, Senhor, para falar do Teu amor, para pregar, para fazer um post, para mandar um convite na lista de transmissão que seja, para não desistir de alguém que talvez esteja jogado por aí. Alguém precisa de coragem aqui essa noite. Irmãos, e eu não vou desistir de que você saia daqui essa noite, em nome de Jesus, cheio de coragem para viver a vida que Deus tem para você. Olha o que diz lá no capítulo 5, no versículo 18. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Colocaram eles na prisão. Por quê? Porque eles estavam operando em nome de Jesus, porque eles estavam fazendo coisa certa. Mas durante a noite, a Bíblia diz, um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere, levou-os para fora e disse, dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. A Bíblia conta que eles foram presos porque estavam fazendo a coisa certa. E esse padrão de coragem, ele ativa algumas coisas na nossa vida. E para terminar, eu quero falar sobre isso. 3 atributos da coragem. A primeira delas é que a coragem sempre atrai um espírito de oposição. Se você tiver coragem, você vai ter que enfrentar a oposição. Se você tiver coragem, você vai ter que enfrentar a oposição. A Bíblia diz que eles foram presos, colocados numa prisão, porque tiveram coragem de dizer, vocês mataram Jesus, mas Deus ressuscitou Jesus. Eles foram presos porque tiveram coragem. A coragem vai trazer oposição. Alguém vai falar mal de você, alguém vai te criticar, alguém vai inventar uma conversa fiada contra a sua vida, alguém vai se levantar lá no emprego, lá na empresa, um sócio, um vizinho, algum demônio vai levantar. E quando um demônio levanta, irmãos, é um sinal que você está indo na direção certa, porque o diabo não se opõe a ninguém que esteja fazendo alguma coisa que é padrão dele. Se você está muito confortável, tem alguma coisa errada. Se você não precisa de coragem para essa semana, se você não precisa de coragem para ir trabalhar amanhã, se você não precisa de coragem para ir embora para sua casa agora, tem alguma coisa errada na sua vida, porque coragem demanda você enfrentar oposição. E tudo que nós não queremos é oposição. Nós oramos, Senhor, repreende esse demônio, tira essas pessoas, mata, Senhor, manda embora, Senhor, o maligno. Não, a oposição é um sinal de que você está indo na direção que Deus estabeleceu para você. Então você precisa de acreditar nisso, que a coragem sempre atrai um espírito de oposição. Alguém além de mim tem enfrentado oposições inéditas esses dias? Diga glória a Deus. Vou perguntar de novo, alguém além de mim tem enfrentado oposição recentemente? Diga aleluia! Isso é um sinal que você está indo na direção certa e você merece um aplauso por isso, viu? Você merece um aplauso. Irmão, irmã, se o negócio ficou difícil, parabéns. Tenha coragem, não desanime, porque é um sinal de que você está indo na direção certa. Não desista, não tenha medo, tenha coragem, seja corajoso. Seja corajosa. Quando você for levantar amanhã, antes de você falar com qualquer pessoa, diga, Senhor, som do meu coração, Senhor, me envie para onde o Senhor quiser e me dê coragem, ó Pai. Coragem, mesmo que você tenha oposição, mesmo que o gerente do banco diga não, mesmo que alguém do seu ciclo de amizade, da sua família se levante contra você, tenha coragem, porque a Bíblia diz que estes homens sofreram oposição, mas eles continuaram pregando a palavra.
Eles continuaram fazendo aquilo que tinham que fazer. Você vai logo chegar lá, você só não pode parar por causa do medo. A segunda coisa, a coragem ativa milagres sobre a nossa vida. Quem aqui precisa de milagre essa semana, diga amém. Amém. A Bíblia diz que durante a noite, um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e levou eles para fora. Vírgula. Eu gosto disso. Quando eu leio a Bíblia, eu presto tanta atenção, irmãos. Eu descobri aqui que nesse texto, a Bíblia diz assim: durante a noite, eles foram presos, porque eram corajosos. Enfrentaram a oposição porque eram corajosos. E durante a noite, um anjo apareceu, abriu a porta do cárcere e tirou eles para fora. Ponto final. Vírgula. Não tem exclamação. Não tem aquele negócio de um grande raio apareceu e de repente uma luz veio do céu. Não, a Bíblia diz assim, um anjo apareceu, abriu a porta, eles saíram e está tudo certo. Pronto para viver um padrão de milagre que é um novo normal para a sua vida? Você está pronto para experimentar bênçãos que você não vai nem ficar assustado? Porque existe um anjo à sua disposição, existem anjos com presentes, existem anjos trazendo livramento para a sua vida que vai ser assim, irmão, natural, normal, sem exclamação, sem muito estardalhaço, sem muito reboliço. Algum milagre está para acontecer na sua vida que para você vai ser assim, olha, natural, sem muita coisa, sem muito recurso, sem tratamento, a cura vai chegar, sem um empréstimo, o recurso vai chegar, porque Deus está correspondendo à sua coragem com milagres vindo do céu para a sua vida. Recebe isso aí que eu estou profetizando sobre a sua vida. Deus está correspondendo à sua coragem com milagres, em nome de Jesus. Milagres naturalmente. Você tem que ser naturalmente espiritual. Se acostume com coisas boas que estão para acontecer na sua vida. Ah, pastor, mas o mundo que nós estamos vivendo hoje, parece que as coisas vão piorar. Piorar para quem, irmãos? As coisas vão melhorar. Eu creio que alguma coisa boa está para acontecer. Eu creio que os anjos estão agindo ao nosso favor. Eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por quê? Porque isso é algo comum para pessoas corajosas. Abre suas mãos assim, por favor. Pai, libera milagre agora, Senhor. Sem exclamação, Deus, sem drama, sem luta, sem guerra, Senhor, sem confusão, Deus, sem estardalhaços, que o milagre alcance esta pessoa agora, em nome de Jesus. Que as portas sejam abertas, Deus, que as correntes caiam, Deus, que o milagre alcance este irmão e esta irmã, exatamente agora, em nome de Jesus. Numa semana, Pai, que parece que o terror está acontecendo no Brasil, numa semana, Pai, que está tudo fechado, o céu não está fechado, numa semana, Deus, que parece que as coisas estão piorando, os céus não estão em crise, Deus está sentado no trono e Ele está conspirando ao nosso respeito. A Bíblia diz que os anjos estão compondo canções de livramento ao nosso respeito, e nós cremos e recebemos agora, em nome de Jesus. Você que precisa de um milagre, receba ele em nome de Jesus. Você que está à espera de um milagre, algo grande, algo pequeno, se prepare, porque esta semana, porque você vai orar dizendo, Senhor, me faz corajoso, me dê coragem. O fato de você dar o primeiro passo, Deus vai colocar o piso debaixo dos seus pés de ordem natural, de forma normal, em nome de Jesus Cristo. Coragem ativa milagres sobre a sua vida. Declare para a pessoa que está do seu lado: coragem ativa milagres sobre a sua vida. Coragem ativa milagres sobre a sua vida. E coragem sempre vai requerer fé. Fique de pé no seu lugar, por favor. Coragem sempre requer fé. Coragem requer fé. A Bíblia nos diz, irmãos, olha para mim com atenção, por favor. A Bíblia nos diz que o anjo disse para eles: saiam daqui, voltem lá e continuem falando das boas notícias. Voltem lá e falem das boas novas. Eles acabaram de ser presos e acabaram de ser liberados. O anjo disse: volta lá e continua fazendo exatamente aquilo que te fez ser preso agora há pouco. Volta lá e continua fazendo exatamente aquilo que as pessoas criticaram você a respeito. Volta lá e continua fazendo exatamente aquilo que fez com que a oposição se levantasse contra você. Você está pronto para ser batizado de fé aqui agora, em nome de Jesus? Em nome de Jesus? Você está pronto para ser batizado de fé? Porque coragem requer fé. Pai, aumenta a nossa fé agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos.
Pai, aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé em nome de Jesus. Deus, aumente a nossa fé, Pai. Deus, nós precisamos de fé agora. Algumas pessoas aqui perderam a coragem porque perderam a fé. Algumas pessoas, ó Pai, perderam a coragem porque perderam a fé. Deus, elas estão vivendo com medo. Elas desistiram, Senhor. Elas desanimaram, Pai. Deus, nos ajude em nome de Jesus. Nos ajude, Pai. Levante uma geração aqui de pessoas que vão ter coragem de fazer aquilo que pessoas medíocres não têm coragem. Pessoas, ó Deus, que vão experimentar padrões de milagres que vão ser inéditos na sua vida até tornarem-se comuns por causa da coragem. Pessoas, ó Deus, que não vão parar por causa da oposição. Pessoas que não vão parar por causa da oposição. Coragem para anunciar Jesus. Coragem para pedir perdão. Coragem para mudar o jeito de se vestir, o jeito de se falar. Coragem, ó Pai, para abrir a boca na hora que precisar e fechar a boca na hora que precisar. Coragem para abrir um negócio ou para fechar um negócio. Coragem, ó Deus, para mudar de ramo. Coragem, ó Deus, para trazer alguém no culto. Coragem, ó Pai, para trazer uma oferta maior, fazer algo maior do que tem feito. Coragem, ó Deus, para orar de forma diferente. Deus, batiza a sua igreja de fé agora, em nome de Jesus Cristo. Deus, tem homens e mulheres aqui, Pai, que têm se acovardado, têm se sentido inseguros, de mãos levantadas, querido. Peça ao Senhor para te batizar de fé, em nome de Jesus. Só começa aqui. Ora aí, fala: Deus, encha a minha vida de fé. Encha a minha vida de fé. Encha a minha vida de fé, Senhor. Deus, eu quero ser corajoso. Essa semana vai ser uma semana, Pai, de um novo tempo para a nossa vida, porque nós vamos sair daqui orando. Encha-nos de coragem. Nos dê coragem. Nos dê coragem, Senhor. Batiza a sua igreja de coragem.